Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar apresentando um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para vocês. Então, eu sou a Cleide, do escritório Tavares Consultoria e Assessoria Jurídica. O foco do escritório é a assessoria jurídica empresarial, então a gente presta serviços full service, né? A gente tenta dar uma assessoria geral para o empresário, independente do porte, com a área civil, societária, trabalhista, contratual. E estou à disposição de vocês para o que for necessário. Então, o tema que foi pedido para eu apresentar foi sobre a LGPD, o que é e como se preparar. É a primeira vez que eu estou abordando esse tema assim para um grupo, né? Eu não tinha feito ainda nenhuma palestra sobre esse tema. Então, antes de falar efetivamente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu quis trazer para vocês que não é uma invenção brasileira, né? Isso já está sendo abordado por vários países há muito tempo. Então, a mais emblemática das legislações estrangeiras é a GDPR, que é da União Europeia. Ela foi editada em 2016 e entrou em vigência no dia 25 de maio de 2018. Os Estados Unidos também têm as leis de proteção de dados deles, sendo que existem leis federais setoriais já há mais de 20 anos, então não é um assunto novo, né? E até aqui na América Latina mesmo, se a gente for olhar esse quadro, a Argentina já tem leis de proteção de dados desde 1994, Chile 99, Uruguai 2008, México 2010, Colômbia também 2010, o Peru e a Costa Rica desde 2011 e o Panamá em 2016. O Brasil vinha sendo cobrado pelos outros países não ter essa proteção de dados. A primeira consulta pública que teve foi em 2010, depois desse assunto caiu um pouco no esquecimento. Ele voltou em pauta em 2016, pouco antes da entrada em vigor da GDPR, e depois ele se tornou um projeto de lei, e acabou sendo votado, né? Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o histórico da lei aqui no Brasil. Então, qual que seria a importância de uma lei de proteção de dados? Seria uma mudança de cultura, porque ela tem o objetivo de criar uma cultura nas pessoas de que os dados pessoais eles devem ser protegidos. Ela traz segurança jurídica, né, porque ela gera um fomento na economia na medida em que as relações são tratadas com mais transparência, ou seja, as pessoas ficam sabendo como e por que os dados delas estão sendo armazenados pelas empresas. E isso também estimula investimento no país, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se equivale, ela fica compatível com a proteção que já existe lá fora, e aí esse fluxo de transferência de dados de uma forma internacional, ele fica facilitado entre os países. Então, eu trouxe um pequeno histórico do que aconteceu aqui no Brasil até a nossa lei entrar em vigência recentemente, né? Então, depois dessas consultas públicas, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi efetivamente sancionada pelo presidente Michel Temer em 14 de agosto de 2018. Ela tinha uma previsão de vigência de 18 meses, depois foi prorrogado por mais 6 meses. E em 2019, em virtude de não ter sido criada até então a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa vigência ela foi alterada novamente, então ela passou a ser de 24 meses. Então ela deveria entrar em vigor agora em 15 de agosto de 2020. E aí, durante a pandemia, foi editada uma medida provisória que adiava para maio de 2021. Aí foi publicada uma outra legislação dizendo que ela entraria em vigor as sanções administrativas a partir de 1º de agosto de 2021. Aí teve uma confusão entre o que a Câmara queria e o que o Senado
também queria. A Câmara aprovou a medida provisória, novamente alterando essa data de entrada de vigor para dezembro de 2020, foi para o Senado. Quando chegou no Senado, ele falou: não, a gente não vai voltar de novo a discutir a questão da vigência dessa lei, porque a gente já discutiu essa vigência e a gente já determinou que ela entraria em vigência em agosto de 2020. Então, essa medida provisória ela foi convertida em um projeto de lei. Tem esse artigo que prorrogava a vigência, então foi quando deu aquela discussão. A lei já está em vigência ou a lei ainda não está em vigência? Aí veio o presidente, né, e converteu o projeto de lei em lei, do jeito que foi apresentado pelo Senado. E então, quando foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados, embora já estivesse vigente desde agosto de 2020, ela passou a ter eficácia realmente a partir do dia 18 de setembro, que foi a semana passada. Então, resumindo, a Lei de Proteção Geral de Dados brasileira, ela está em vigência desde 18 de setembro de 2020, com exceção das sanções administrativas que só entrarão em vigor em 1º de agosto de 2021. Nesse meio tempo, o governo também promulgou o decreto regulamentando a estrutura regimental da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que era uma coisa que estava faltando para a efetiva implantação da lei, mas ainda os cargos não foram preenchidos, então a gente ainda está aguardando a nomeação de pessoas para suprir esses cargos. Então, qual que seria o objetivo da Lei de Proteção de Dados? É proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural. Deixa eu só abrir aqui, só um minuto. Só para a gente ter uma ideia do que a gente pode entender por dado pessoal, quem acha que calota de carro pode ser considerado como um dado pessoal, levanta a mão. Se bem que tem poucas pessoas com câmera aberta, não dá para eu ver, mas se vocês quiserem escrever no chat, pode pôr número 1 para quem acha que sim, e número 2 para quem acha que não, que calota não é um dado pessoal. Que aí a gente consegue definir quantos acham que sim e quantos acham que não. Aqui no chat tem 3 votos pelo não, 4 pelo não, 1 voto pelo sim, 2 pelo sim, 5 pelo não, 3 pelo sim. Então, como o velho argumento jurídico, né? Tudo depende do contexto. Uma simples calota, ela não seria considerada um dado pessoal, mas se ela for uma calota personalizada, uma calota estilizada de acordo com o que você pediu, ela passa a ser um dado pessoal, porque ela identifica o seu carro quando você estiver utilizando ela. Então, um exemplo, né? Inclusive real, teve um processo judicial envolvendo isso, não aqui no Brasil, fora do país, onde uma mulher, amiga de uma outra pessoa, de uma outra mulher, mudou de residência, comprou uma casa nova, e aí a amiga falou assim: eu não vou pedir para ela para conhecer a casa nova dela, né? Vou no GPS, vou dar uma olhada por fora pela georreferência, né? E qual a surpresa da mulher quando ela colocou o endereço da amiga? Tinha o carro do marido estacionado lá. E por que ela conseguiu
conseguiu identificar que era o carro do marido, porque ele tinha uma calota personalizada. Era só dele, ele mandou fazer exclusivamente para ele. Então, assim, isso foi possível identificar que ele estava lá, né? Aí ela ligou, ele atendeu, falou que estava numa reunião de negócio. Ela pegou a mentira, gravou, né? Fotografou a prova de que ele não estava numa reunião de negócio naquele momento e vazou o divórcio dela com base na calota do carro. Então, para vocês verem que vai depender da circunstância, uma simples calota é um dado pessoal, porque ele vai conseguir identificar quem é o proprietário daquele bem. Aí outro ponto que a gente pode levantar também, que é uma coisa corriqueira no nosso dia a dia. Quando a gente vai na farmácia, o farmacêutico pede o seu CPF, pede para fazer um cadastro, informando que a partir do momento que você se cadastrar na farmácia, você vai passar a ter uns descontos. Em paralelo, a assistência médica fala para ele, faça a divulgação de que se a pessoa identificar que utiliza uma assistência médica, ela vai ter X de desconto. Só que, assim, nada vem de graça. O que a gente está dando para eles em troca desse desconto? Os nossos dados pessoais. Então, se a gente pensar que a assistência médica está querendo essas informações para quê? Então, vamos colocar, a assistência médica, ela quer fazer um levantamento estatístico para verificar como anda a saúde dos beneficiados dela e te convidar para fazer um check-up. Ela vai fazer um controle. Tem um ano já que você fez os seus exames, que você foi no médico, está na hora de você fazer o check-up de novo. Você gostaria de receber uma informação, esse lembrete da sua assistência médica? Tem algumas pessoas que vão dizer sim, eu gostaria. E tem outras pessoas que vão falar, não, eu acho que isso é invasivo, eu não vou permitir que a assistência médica controle isso para mim. Aí você pensa, mas se for só para ela me lembrar que eu preciso ir ao médico de vez em quando, passar por uma consulta anual, eu acho válido, afinal de contas eu não vou precisar me preocupar com isso. Mas e se com esse controle a assistência médica te fazer um convite para alterar o seu contrato, porque você passou a ter um risco maior, a demandar mais da assistência médica? Então, assim, ela está tendo um acesso de um dado sensível seu. Então, assim, o brasileiro em si, ele não tinha até então a noção do que um dado pessoal era capaz de trazer para ele, né, de bônus e de prejuízos. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela define bem o que é que cada um dos tópicos, né? Então, para a Lei Geral de Proteção de Dados, dado pessoal é a informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Então, quem que essa lei protege? Pessoas físicas. Dado pessoal sensível é todo aquele dado que possa expor essa pessoa a eventualmente sofrer um preconceito. Então, poderia ser um dado de questão racial, étnica, questões religiosas, políticas, filiação partidária, religiosa, tudo que possa, de uma forma ou de outra, levar uma pessoa a, de repente, sofrer um preconceito em função disso. Uma pessoa que tem uma doença contagiosa, né, ou uma doença como a AIDS, isso seria um dado sensível que não deveria ser divulgado, né, pelas empresas. Dado anonimizado seria aquele onde o titular dele não pode ser identificado.
que é, na verdade, o dado anonimizado é o que a lei quer que as empresas adotem, né? Quanto mais elas puderem anonimizar esses dados, para que as pessoas titulares delas não possam ser identificadas, é melhor para a empresa. A lei define banco de dados como um conjunto de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. Ou seja, a lei ela protege não só os dados em ambientes virtuais, mas também os dados que você armazena num arquivo físico do seu escritório, por exemplo. Quem seria o titular do dado? A pessoa natural a que se referem esses dados. Controlador, que a lei fala bastante da figura do controlador. Controlador seria a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Operador seria uma pessoa natural, ou física ou jurídica, né, de direito público ou privado, que realize o tratamento dos dados em nome do controlador. Então, existe a figura do controlador, que é quem detém o interesse pelos dados e quem dá o comando de como ele deve ser tratado, e o operador, que seria uma pessoa que ele contrata para fazer esse tratamento por ele. Então, essa pessoa pode ser um funcionário, esse trâmite interno dentro dele, como uma pessoa que ele contrata externa. Então, ele pode ter os dados dele sendo tratados fora da empresa. Tem a figura do encarregado, que seria a pessoa indicada pelo controlador ou pelo operador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele se equipara ao DPO, que o DPO ele é a sigla que está na GDPR. O tratamento, né, que seria toda a operação realizada com dados pessoais, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, ou seja, tudo que você fizer com um dado pessoal está classificado como tratamento. Anonimização, que seriam os meios técnicos para você fazer com que o dado perca a possibilidade de associação direta ou indireta a uma pessoa. O famoso consentimento, que seria a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados para uma finalidade determinada. Então, não basta você colocar nos seus canais de comunicação ou no seu site que a pessoa está consentindo. Ela tem que consentir desde que você informe qual é a finalidade que você está fazendo a coleta daquele dado. Então, quais são as bases legais para que uma empresa faça o tratamento desses dados? O consentimento, o estudo por órgãos de pesquisa, tutela da saúde, prevenção à fraude e à segurança do titular, a execução de políticas públicas, proteção da vida, legítimo interesse. O legítimo interesse é do controlador e não de outras pessoas ou do titular de dados. É o legítimo interesse do controlador, mas ele tem que justificar qual seria esse legítimo interesse. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de contrato ou de pré-contrato, proteção ao crédito e exercício regular de direitos, né? Pode ser em processo judicial, administrativo, arbitral. Então, essas bases legais, que é o termo que a gente utiliza ao tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, ele está no artigo 7º da lei. E aí, será que a sua empresa está preparada para implementar a LGPD? Aí você pode me perguntar, Cleide, quais são as empresas que efetivamente devem implantar a LGPD?
Então, eu digo que seriam todas as empresas que façam tratamento de dados, independente do porte da empresa, que tenha funcionários, que faça venda pelo e-commerce ou que compartilhe dados. Por que a questão do compartilhamento de dados? Um exemplo, você tem um funcionário, você compartilha os dados do seu funcionário com a empresa que faz a administração do Vale Refeição ou do Vale Transporte desse funcionário. Você faz o compartilhamento de dados dele com a assistência médica. Então, são relações simples que às vezes você pode falar, tá, mas eu não faço, o meu negócio é só B2B, eu não faço B2C. Então, eu não preciso da Lei Geral de Proteção de Dados. Precisa, porque você tem os dados dos seus funcionários também e que você é responsável por eles. Então, o que vai determinar mesmo se uma empresa deve ou não implantar a LGPD é o core business dela. Aí eu trouxe aqui um quadro só para vocês imaginarem em relação para as empresas que fazem tratamento de dados, né? Então, assim, em uma empresa que coleta, usa, armazena ou compartilha dados pessoais, o acesso a esses dados é segmentado das demais informações dos bancos de dados? Se você responder, você precisa verificar os padrões de segurança e sigilo dos registros no decreto regulamentador do Marco Civil. Se você disser que sim, aí a gente vai verificar. Você tem regra interna de segurança da informação? Se sim, você tem que verificar inventário detalhado do acesso aos dados, com hora, duração, arquivo que foi acessado, funcionário que acessou. Sim, então você tem um duplo fator de autenticação desse acesso? Tenho, Cleide. Seu banco de dados está criptografado? Sim. Então, legal, você está com a sua parte de dados em conformidade, mas será que os seus documentos estão em conformidade? Ou se você me respondeu que você não tem um inventário detalhado, ou você não tem um banco de dados criptografado, eu oriento que você verifique os padrões de segurança e sigilo dos registros de dados pessoais do artigo 13 do Decreto 8.771 de 2016, que regulamenta o Marco Civil para que você possa colocar os seus dados pessoais em conformidade com a legislação. Quais áreas de uma empresa são impactadas pela LGPD? Praticamente todas as áreas das empresas são impactadas. A parte da área de TI, marketing, a parte do jurídico, parte de recursos humanos. Sempre que envolver acesso a dados, a sua empresa, a área da sua empresa, ela tem um impacto da LGPD e ela deve ser adequada, sim, ao programa de integridade. Aí você me pergunta, tá, mas por que eu vou investir em proteção de dados, né? Será que essa lei vai pegar, não vai pegar? O que eu diria é, assim, a mesma coisa da Lei de Defesa do Consumidor. Quando entrou em vigência a Lei de Defesa do Consumidor, todo mundo achou que não ia pegar, mas os consumidores foram atrás dos direitos deles. E o que a gente acha que vai acontecer é exatamente a mesma coisa. Os titulares de dados é quem vai fazer essa fiscalização efetiva, são eles que vão procurar as empresas, são eles que vão fazer as denúncias. Então, por isso, a empresa precisa se adequar, sim, à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deve ser vista como um valor para a empresa e não só um custo. Por quê? Porque ela evita multas, ela evita condenações em pagamento de indenização por dano moral, patrimonial ou coletivo. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê a inversão do ônus da prova. Então, se um titular de dado fizer a denúncia dizendo que você não tratou adequadamente o dado dele, cabe a você provar que você tratou e não ele provar que você não tratou. Então, é importante que você esteja, sim, implementando, que você tenha os registros do tráfego de dados que você faz.
para que você possa se defender. E também o dano à reputação da empresa, porque se você tiver dados vazados, se você tiver muitas reclamações, muitas denúncias com relação ao tratamento de dados, você vai acabar perdendo, tendo uma má reputação no mercado, né? E você pode pensar, mas você falou lá no começo que as sanções elas só vão vir em 1º de agosto do ano que vem. Então, eu tenho tempo, eu não preciso me adequar agora. Não, a sanção administrativa virá em agosto de 2021. Porém, a qualquer momento, qualquer titular de dado pode bater lá na porta da sua empresa e falar: ok, você tem os meus dados, o que você está fazendo com eles? Você tem que demonstrar o que você está fazendo com eles. Então, assim, se ele só pedir para você comprovar num relatório simples, pela lei, você tem que imediatamente dar a resposta para ele. Agora, se ele te pedir um relatório completo, a lei prevê um prazo de 15 dias. E se você não tiver adequado, você não vai conseguir fazer isso em 15 dias. Por quê? Porque o processo de implementação da lei de proteção de dados, ele é longo e demanda mudança de cultura na empresa. Então, assim, ele começa de cima para baixo e não ao contrário, né? Então, os diretores, os proprietários, eles têm que mudar a cultura deles, de que eles precisam, sim, proteger os dados pessoais que estão dentro do sistema, dentro da empresa deles. E aí, aqui eu trouxe alguns passos só, né? Não é exaustivo e não é necessário para todas as empresas, vai depender do tamanho, do volume de dados que ela trata, né? Então, qual seria a primeira fase de um programa de implementação? Uma entrevista de diagnóstico, depois uma criação de um programa de governança, né, para poder verificar a questão da proteção dos dados, a fase de elaboração e revisão dos documentos jurídicos, a criação de garantias de que os titulares vão poder exercer esse direito, que seria a questão de você conseguir dar uma resposta para o titular assim que ele te acionar, assim que ele pedir qualquer informação. Em algumas empresas seria necessários os treinamentos dos funcionários e, no final, fazer uma revisão geral, porque desde o início até a parte do treinamento, pode ser que tenha tido alguma alteração na legislação, então seria necessário fazer essa revisão para adequação. Aí você pode falar: tá bom, Cleide, mas isso é custoso, minha empresa é pequena, eu não tenho condições de fazer isso, vou deixar do jeito que está. Eu te recomendaria fazer pelo menos uma regularização mínima. Seria incluir um cookie banner no site, adotar, ou se você já tiver, adequar os seus termos de uso, adequar os contratos de trabalho, adequar os contratos de prestação de serviço e fornecimento, fazer o inventário de dados. Muito importante que vocês façam o inventário de dados. O que seria isso? Seria você mapear quando o dado entra, para que ele serve, o porquê que você pede isso para o seu cliente, quanto tempo você vai ficar com ele armazenado, fazer um fluxo do caminho desse dado na sua empresa até que você elimine ele. E, por fim, adotar ou adequar a política de privacidade, que ela vai ser feita baseada justamente nesse inventário de dados que você vai fazer. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu espero ter conseguido esclarecer um pouco. Pode falar, Wellington. Doutora, muito boa, muito obrigado. Agora veja só uma coisa, eu tenho algumas perguntas. Posso fazer todas as perguntas de uma vez? Tá? Veja só, eu vou fazer e se você puder responder a elas, tá? Mas abra também para debate. Tá? Tá. O caso é o seguinte, a primeira coisa, os termos de uso, tá? Eu tomo
por várias pessoas que eu conheço, tá? Que os termos de uso, todas as vezes as pessoas dão um clique, tá, no termo de uso e não leem, tá? Aceito e pronto. Passam para frente, vão embora, tá? Como que você pode, tá? Num dia, num tempo, você tem um contrato melhor detalhado, tá? Os seus termos de uso, sendo que o próprio interessado não lê. Ele simplesmente dá um clique para ficar mais rápido e ir embora, né? Tá? Outra coisa é o seguinte, veja só, você citou a lei do consumidor. A lei do consumidor, o consumidor ele tem um PROCON para reclamar. Aí, no caso, quem se sente injustiçado aí, que usaram os meus dados, onde que ele vai reclamar, né? Qual é o órgão que ele vai ver isso? E uma terceira questão seria o seguinte: isso seria o fim do mailing list, da venda do mailing list? Entendeu? Obrigado, tá? Olha, espetacular. Muito obrigado pela sua apresentação. A questão do termo de uso, a partir do momento que você dá um clique, que você aceita, você depois não vai poder alegar que você deu aceito sem ler, porque foi o risco que você assumiu ao fazer isso. A pergunta 2, com relação a quem o titular de dados pode procurar, ele pode procurar a Justiça, como ele pode procurar o PROCON, o IDEC, o Ministério Público, e assim que tiver em vigência, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele pode fazer a denúncia para lá também. A terceira... Se isso seria o fim das vendas de mailing list. O objetivo da lei é realmente que acabe isso, porque na verdade você está vendendo dados de uma pessoa, né, sem autorização dessa pessoa para você comercializar os dados dela. Então, a partir da vigência da lei, ela determina o quê? Se você compartilhar os dados que foram dados para você, você fica responsável, existe uma cadeia, né, de responsabilidade com quem você compartilha. Então, a finalidade da lei é justamente acabar com a venda de dados sem autorização. Francisco, vamos lá, Francisco, pode perguntar. Doutora Cleide, eu como seu cliente, né? Já falo que a gente vai ter um trabalhinho aqui também para a gente se adequar aqui na empresa, porque é importante, tá? Então a gente vai ter que fazer esse trabalho em conjunto. Mas a minha pergunta é o seguinte: infelizmente no Brasil a gente tem você já usou esse termo até no começo da apresentação, a lei que pega e a lei que não pega, né? A gente tem esse termo pejorativo que para mim é ridículo, tá? Mas é a lei que pega e a lei que não pega. Basicamente as leis que pegam são aquelas que mexem, que dão um ganho financeiro para as pessoas. Eu sempre percebo isso. A lei do consumidor, o cara pagou o negócio lá, ele vai correr atrás, porque a lei do consumidor, porque ele perdeu do bolso do cara. Entendeu? É isso que eu percebo isso. Eu não vejo na LGPD um ganho financeiro para a grande massa. A grande massa vai dar o cliquezinho lá, vai estar indo. O problema vai ser nas médias e nas grandes empresas, que eu acho que aí vai estar um problema grande, né? Mas o fato dele dar o clique, Francisco, ele vai dar o clique, ele aceitou que você trate os dados dele. O ganho da grande massa está onde? Ele bater na porta da sua empresa e falar assim, tá, eu te dei os meus dados, o que você está fazendo com ele? Se você não tiver com a legislação implementada, se você não conseguir demonstrar para ele que os dados deles estão seguros, é onde entra a indenização. Então, assim, nós advogados que estamos do lado das empresas, né, que estamos fazendo... Mesmo a pessoa física? Sim. Assim, o controlador, que é quem
faz o tratamento dos dados, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, você não necessariamente precisa ser uma empresa para você ser responsabilizado. Você pode ser um prestador de serviço, por exemplo, um dentista. Não necessariamente ele precisa ter um CNPJ, ele pode atender pelo CPF dele. Se ele não fizer um tratamento adequado dos dados dele, a pessoa vai acionar ele, dentista, e não uma empresa. Então, assim... Existe um valor já definido ou isso vai ser de acordo com a... Não existe tabela de indenização, isso vai ser de acordo com o entendimento do juiz que vai julgar o caso, que é exatamente como aconteceu quando a gente falou da indústria do dano moral, onde qualquer coisa que acontecer, a pessoa fala assim, não, já vou, né, no termo popular, vou pôr no pau porque eu vou receber uma indenização. Então, assim, quando os juízes viram que estava tendo uma massificação da questão das indenizações, eles começaram a colocar em valores baixos. Mas se você pegar uma empresa que ela tem um grande volume de tratamento de dados, ainda que essas indenizações sejam baixas, no volume, para a empresa isso vai pesar. Entendi. Agora, na sua visão, tá? Na sua visão, eu sei que você não tem bola de cristal, sei disso, gostaria que você tivesse, mas você não tem. As MEI, micro, vão ser impactadas? Porque... Depende do volume de dados que elas tratam, porque às vezes elas são pequenas empresas, mas ela trata com muitos dados. Por exemplo, quem só tem venda e-commerce? Todos os clientes dela, ela tem os dados pessoais armazenados. Então, o volume de tratamento dela é grande. Então, assim, ela também vai ter impacto. Por isso que na apresentação eu falei, independente do porte, o que vai demandar é o seu tratamento de dados. Se você se você tem muitos clientes e você obrigatoriamente precisa dos dados dele, você vai ser impactado. Vai ser complexo para... Nossa, vai ser uma dor de cabeça. É que assim, existem os programas, eles vão ser adequados de acordo com a necessidade do cliente, né? De acordo com o volume de dados que ele armazena, de acordo com o volume de trabalho que vai ser desenvolvido para organizar. Então, assim, existem grandes empresas e existem pequenas empresas. O programa ele tem que ser adequado à necessidade do cliente. Então, não adianta, assim... porque senão a gente coloca, a pessoa vai falar, tá, mas eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho um valor tão alto para me adequar. Por isso que eu te falei, gente, o trabalho do profissional é fazer o quê? Adequar o programa efetivamente ao objeto da empresa. Tanto em questão de volume de dados como em serviço. De repente, ela é uma empresa pequena, mas ela precisa desse volume de tratamento e ela não tem caixa. Então, vamos fazer escalonado, vamos fazer o mínimo, né? Que foi aquele último slide que eu falei. Vamos começar pelo mínimo e depois você vai aumentando, vai fazendo as outras etapas do programa. Mas não deixar de fazer. O Luciano e depois o Guilherme, Cleide. O Luciano está com a mão levantada e o Guilherme depois. Podem fazer perguntas. Boa noite, Cleide. Parabéns pela apresentação, viu? Esse tema é bastante atual. Aliás, eu estava fazendo algumas adequações aqui, conversando sobre isso com alguns dos nossos clientes, porque eu tenho alguns clientes de e-commerce também, né? E eu fiz algumas implementações aqui na Box. A gente trata um volume de dados não como de um e-commerce, né? Mas, por exemplo, hoje você entra no site da Box, já aparece já aquele pop-up, né? Cookies e privacidade, né? Onde tem 3 opções para a pessoa clicar, né? Aí aparece lá, né? Esse site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência no nosso site. Aí tem lá um botão aceitar, somente necessário e mais informações. Então,
Não basta ter só o botão de acessar, ela tem que ter um link que ela clique para saber mais informações, e ali ela é direcionada para uma página de política de privacidade, onde a gente explica ali o que a gente faz exatamente com os dados dela, né? Então, no meu caso, eu anuncio, né? E naturalmente eu compartilho os dados. Todo usuário que entra no meu site tem uma coisa chamada de pixel, né? Ou tagueamento. O Google usa uma ferramenta chamada Tag Manager e o Facebook usa uma ferramenta que na realidade é um código, né? Chamado de pixel de conversão. E o que acontece? Se você entrar no meu site hoje, tanto o Facebook como o Google, eles estão sabendo que você entrou no meu site, tá? Então, o que isso, para que serve isso, né? Para que eu conto para o Google e para que eu conto para o Facebook que você, querido, entrou no meu site? Porque amanhã eu vou fazer um anúncio tanto no Google como no Facebook e vou falar assim, Facebook, tá vendo esse anúncio aqui que eu estou criando? Tanto Facebook e Google, mostra esse anúncio aqui que eu criei para todas as pessoas que entraram no meu site nos últimos 7 dias. É o que a gente chama de remarketing, né? Então, é aquele famoso anúncio que fica te seguindo na internet, né? É o famoso anúncio que te segue na internet. Então, a partir do momento que a pessoa deu um aceite ali, ela está concedendo essa permissão para ser impactado por esses meus anúncios, certo? Seria isso. Um outro tipo de dado... Pode falar, desculpa. O importante é que nesses seus e-mails de marketing exista aquela possibilidade dela sair e não receber mais. Ah, sim, a gente coloca um botãozinho limpar cookie. Se ela clicou limpar cookie, acabou. Ela... Tanto limpar o cookie como deixar de assinar. Eu não lembro o termo que é colocado geralmente nos e-mails de marketing. Se você não quiser receber mais propaganda desse tipo, assine aqui. Que aí você para de mandar a propaganda para ela. Isso é importante ter. Sim. São duas frentes, né? Essa do Google e do Facebook, ele capta o IP da pessoa. Eu não peço o seu e-mail, né? Simplesmente você entrou no meu site, eu já sei que só pelo seu IP. Eu não sei quem você é, eu não sei, mas assim, o Facebook, ele já sabe quem você é, ele já sabe o teu perfil no Facebook, ele já sabe o teu Instagram, ele já sabe tudo. Então você entrou num site, sei lá, eu vou comprar Juliana Flores, vou comprar uma rosa para minha esposa. Daqui a pouco a gente recebe um monte de propaganda de flores. Exatamente. Putz, esse Luciano aqui não para de me seguir. Onde eu entro tá Box Brand aqui. Por quê? Porque eu tô falando pro Facebook mostrar o meu anúncio para todas as pessoas que entraram no meu site, né? Isso chama-se remarketing. E os e-commerces, eles usam muito esse sistema de remarketing, né? Acho que são realmente, como você bem disse, são empresas que trabalham com volume de dados muito grande, porque, sei lá, entrou 1 milhão de pessoas ali no e-commerce, todas aquelas pessoas que entraram no e-commerce, esse e-commerce transferiu os dados para o Facebook e para o Google, né? Então, se a pessoa tem que dar consentimento realmente para poder, eu não autorizei você passar o meu IP para o Facebook, entendeu? E nem para o Google. E uma outra frente de dados que a gente tem aqui é justamente esse do e-mail marketing. Então tem lá, a pessoa clicou no nosso blog, tem lá, se você quiser receber notícias periodicamente, dicas, assine a nossa newsletter. Aí a pessoa coloca lá o nome e o e-mail, enviou. Automaticamente ela entra na nossa base aqui de e-mail marketing. E aí todo e-mail que a gente manda, lá no rodapé tá lá, caso queira se cadastrar, clique aqui. A pessoa clica, ela sai da base e não recebe mais e-mail. Seria mais ou menos isso, né? Isso mesmo, tá correto. Ah, legal. Obrigado. Guilherme? Bom, boa noite, doutora. Muito obrigado aí pela apresentação, show de bola mesmo. Eu tenho 2 perguntas aí referentes ao tema, tá? A primeira se vai haver, ou se você consegue informar para a gente, se vai haver uma fiscalização proativa em cima das empresas, né? Para ver se elas estão seguindo
os parâmetros da lei, as políticas de tratamento de dados. E a segunda pergunta é se a empresa for autuada ou for, no caso, denunciada por um usuário, se haverá um tempo ou uma tolerância para que ela se adeque às novas leis, sabe? Essas são as duas perguntas. Respondendo a segunda, o tempo de adequação, na verdade, ele começou em 2018. Então, assim, não vai ter esse tempo de adequação. O que você pode é demonstrar que você já está adequado. Se você não estiver, você vai sofrer a punição. A primeira pergunta era da... Fiscalização proativa dos órgãos responsáveis. A fiscalização que seria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai começar a partir de 1º de agosto do ano que vem, que é quando eles vão poder aplicar as sanções. Seria proativo da parte do governo, né? Mas o titular de dado, ele mesmo pode fazer essa fiscalização, que foi o que eu falei na apresentação, né? Então, assim, desde sexta-feira passada, qualquer titular de dado pode bater em qualquer empresa e exigir que a empresa demonstre como está sendo feito o tratamento de dados dela. E se ela não conseguir demonstrar isso, ele pode entrar com pedido de indenização. Ô Cleide, vamos falar agora como contador, você como advogada, né? Isso acontece bastante. As pessoas têm muitas vezes que a empresa, o funcionário pede uma informação para a empresa, por exemplo, e ela fala assim, liga para o meu contador e pede, né? Então, assim, já pela nova lei, nós mudamos a maneira lá no escritório agora, né? O funcionário, ele não pode pedir diretamente mais nada para a Nova Aliança, tem que ser tudo pela empresa, a empresa autorizando, principalmente para o departamento pessoal, né? Hoje nós fizemos uma reunião com o pessoal do departamento pessoal, exatamente explicando já parte dessas mudanças, que é o nosso departamento que, teoricamente, tem acesso aos dados de todo mundo, porque, vamos falar, um pessoal lá do departamento fiscal, ele não tem acesso aos empregados dos nossos clientes, porque ele só está lá contratado para fazer o departamento fiscal, né? Então, essas orientações as empresas têm que passar, e eu acho que documentar também, nós vamos documentar tudo isso aí, até fazer uma adenda ao contrato de trabalho, porque eu já falei uma vez para vocês aqui que teve um cliente nosso que ele trabalha com crianças especiais e uma funcionária pegou fotos dessas crianças especiais e estava jogando nas redes sociais dela, né? E não pode, né? Então a gente tem que tomar todo um cuidado. É a mesma coisa você ligar para a Nova Aliança e falar assim, João, me dá um balanço da firma do Francisco. Eu sei que você é advogada dele, mas ele não autorizou, né? Então nós temos que tomar muito esses cuidados, porque a gente estamos passando pela onda de fake news aí, né? E isso vai longe, porque isso está nos Estados Unidos, está no mundo todo, e aqui principalmente, aqui é difícil de acreditar, as empresas, não importa o tamanho, Francisco, tá? Não importa o tamanho, a empresa tem que começar a ter uma mentalidade empresarial e organizacional, tá? Então, assim, muitas vezes a gente fala, gente, tenha uma boa assessoria contábil, tenha uma boa assessoria jurídica exatamente para isso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês rapidinho, para a Cleide poder falar um pouco, que é o seguinte, eu e a Elaine estamos lá tendo reuniões com diversas empresas para colocar a contabilidade digital no ar. Para quem não sabe, contabilidade digital, a empresa que está contratando a contabilidade digital é ela que vai inserir todos os dados no sistema da empresa. Tá? Não sou eu que vou ficar digitando ali, eu só vou fazer depois o suporte e o fechamento de impostos. Tá? E isso tudo também tem que ter uma proteção também.
né? Então, ontem, na reunião que nós tivemos com um sistema que nós gostamos muito, eu e a Eugênia achamos o sistema muito fácil, um dos requisitos que ele colocou é a proteção de dados. Né? A própria empresa já está vendendo um software com essa proteção de dados também. Né? E isso é muito importante. A gente vê muitas vezes, por exemplo, imposto de renda. O pessoal liga, João, manda o imposto de renda do fundo de tal. Não tem autorização. Não, a própria Receita fala que é sigiloso, entendeu? E é um documento de sigilo fiscal ainda, né? Então você só vai dar aquilo com autorização do declarante. Ele autorizando, você passa a fazer. Tudo a questão que as empresas têm que aprender daqui para frente, isso serve para todos vocês, é documentação também, tá? Tem essa parte que o Luciano estava falando, o Guilherme falou também, de dar o sim lá e acabou. Muito legal. Isso a gente vai chegar lá, todo mundo vai chegar nesse nível logo. Porque as ferramentas, elas começam a ser produzidas e barateiam, tá certo? Então, isso ajuda também. Então, vamos falar aqui do certificado digital. Antigamente, você fazer um certificado digital era uma burocracia do cão, né? Agora não, agora é um negócio já online, digital. Você faz, já libera, já está liberado. Assinatura digital, nós já estamos soltando essa ferramenta para vocês. Até o mês que vem, vocês já vão receber essa ferramenta, os conectados para ter essas ferramentas, né? Então, assim, esqueça o porte da sua empresa, principalmente você, Francisco, porque, assim, você mexe com muitos dados de empresa também. Cuidado! Tá? Todo mundo que mexe com dados de empresas, com dados de pessoas, cuidado. Tem que ter documentação e se resguardar. Pronto, Cleide, obrigado. Fala demais, né? Não, imagina. É bom você ter tocado na questão da empresa, porque assim, a lei, o objetivo dela é proteger os dados pessoais. Aí você fala, mas tudo bem, eu faço só contratos B2B. Porém, no contrato B2B, você tem os dados pessoais dos sócios. Então, você tem que tomar cuidado com o tratamento que você vai dar para os dados pessoais dos sócios que você está tendo acesso. Por isso que, assim, é importante buscar uma orientação, como o João colocou, tentar ir se adequando, ainda que você não consiga contratar um programa completo, vai fazendo aos poucos, para que você consiga estar em conformidade total daqui a algum tempo, ainda que você coloque como prazo, então vou colocar como um prazo para eu estar em conformidade total em 1º de agosto de 2021, que é quando entra as sanções administrativas, ou efetivamente quando o poder público vai estar fiscalizando as empresas, né? E eu acredito que eles venham com uma grande sede de autuação em cima das empresas. Então, se adequem, procurem fazer as adequações, funcionários, conscientizar os seus funcionários da questão de cuidado com os dados, não fornecer simplesmente porque alguém ligou. Se o cliente autorizou por telefone, você fala, tá, então só me manda um e-mail para formalizar. E aí você vai estar documentado de que ele autorizou que você fornecesse tal dado para tal pessoa, para depois você também não ser responsabilizado por isso. Para empresas que façam guarda, tratamento de dados de menores, é importante adequar os seus documentos e obter o consentimento expresso de um dos genitores para que vocês possam fazer esse tratamento de dados. Isso vale para incapazes também, não só para crianças. Alguém mais tem alguma dúvida? João Câncio, pode fazer. Tá bom. Bom, Cleide, parabéns, viu, pela condução do tema aí. É um tema desafiador, até por conta de ser muita novidade, né? E muito desconhecimento também por parte de empresários, de pessoas, né? Eu tenho sido procurado para acolhimento ao tema de compliance por conta de se tratar de conformidade. Então, muitas vezes, as empresas estão se organizando para atendimento às novas legislações
inclusive para aquelas que muitas vezes prestam serviços para entidades públicas, e para participar de licitações, algumas exigem programas de conformidade, né? Então, eu gostaria de saber de você como que essa nova legislação também pode promover algumas novas exigências, porque isso tem que ser inserido na operação da empresa. Ela tem que continuar produzindo o que ela produz. Então, da mesma forma que aconteceu com a ISO 9000, as empresas também adequaram seus procedimentos para atender a um programa de gestão da qualidade. E em relação à compliance, também existe uma ISO também para inserir dentro do seu modelo de gestão. Então, queria saber seus comentários, sua percepção sobre isso. A adequação em relação, assim, o compliance, que, né, a gente fala, você pode fazer ele departamental. Existe o compliance fiscal, existe o compliance trabalhista. Você pode segmentar ele e montar equipes para ir te auxiliando no compliance, e para você poder atender um edital de licitação. Quando o edital de licitação ele te pedir que você comprove que você faz o tratamento de dados, você vai emitir o relatório mostrando o fluxo que você faz desse tratamento de dados, desde quando ele entra até quando você elimina ele. Quando você faz a implementação do programa, você vai conseguir gerar esse relatório para você comprovar isso para quem estiver te exigindo, não só para o titular de dados, como para o órgão público que você precisa participar de uma licitação. Não sei se era essa a sua dúvida. Não, tá bom, é isso mesmo. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, legal. Cleide, agradecer em nome do Grupo Conecta a palestra, muito boa apresentação, tirou a dúvida do pessoal e como boa conectada, ela também está à disposição para caso alguém tenha alguma dúvida, mandar no WhatsApp ou no e-mail para ela que ela responda, tá? Só agradecer mesmo, e semana que vem é o Francisco, né? O Francisco vai vir apresentar aí os 50 mil produtos que ele vende, mais alguns, né? Ele só não vende a mãe porque ele não entrega depois, né? Não, entrega não. Ah, então tá bom. Vender a gente deve, mas não entrega não. Ah, então tá bom. Mas é muito bom isso e é muito legal a gente estar de volta aqui. Por incrível que pareça, até a minha esposa tá achando ruim de eu não estar aqui com vocês às 18 horas. Ela falou assim 2 dias para mim: ué, você não vai ficar com seus velhinhos, não? Ela fala que vocês são velhinhos, né? Eu falei, não, agora é só de quarta-feira. Ela, mas por quê, né? Mas foi muito legal, eu acho que a gente ficou 105 dias juntos e vamos continuar ainda, né? Na segunda-feira a gente fez também uma reuniãozinha lá no Gutiérrez. Amanhã eu vou encontrar o Wellington Francisco Guilherme, né? E até já estão colocando uma pauta para a gente depois discutir também um futuro retorno aí no almoço presencial, ou um encontro mesmo, né? Mas a gratidão mesmo foi muito bom. E assim, quem não está aqui é que está perdendo, não nós. Nós aprendemos bastante e é um tema atual, e que esse vai ser um tema muito atual, porque a informática, a modernidade está cada vez mais presente na nossa vida, tá? Então, hoje você vê crianças que já nascem, a mãe já dá o celular para a criança ficar quieta, quando você já está vendo hoje o vovô, o bisavô, etc., já mexendo com o celular ou com o tablet, né? A minha mãe, com 82 anos, ela tem um tablet, ela fica no Facebook, né? Isso é muito bom, ela distrai, ela dá uma melhorada. Então é muito legal isso. Então, deixar aqui a gratidão, que todos vocês possam, por enquanto, a gente se encontrar todas as quartas-feiras aí,
né? Então, só para vocês verem, na quarta-feira que vem é o Francisco, na outra quarta vai ser o Sandro, depois nós vamos ter o Wellington, e nós vamos colocando, o Luciano vai participar, vai fazer a apresentação, e a gente vai colocando para vocês uma agenda curta, de no máximo 4 apresentações, sempre de quarta-feira, e isso vai gerar um lead muito bom para o grupo também, tá? A gente tem várias coisas para contar para vocês, mas vamos primeiro formatar tudo e contar para vocês depois, tá bom? Então, muito obrigado, tá? Valeu, Cleide. Parabéns aí. Gente, agradeço a presença de vocês e estou à disposição para eventuais dúvidas. Quem quiser também fazer um diagnóstico da empresa, entre em contato comigo para a gente poder fazer isso e apresentar um diagnóstico para vocês. Não, isso é importante no momento, né, Cleide? Isso é importante. E como você falou, né, não é uma coisa que é passageira, veio para ficar. A questão de se vai ter penalidades ou não, eu espero que não tenham as penalidades, né? Mas eu recomendo que todos, de uma forma ou de outra, procurem pelo menos iniciar essa implementação para ver que não é um bicho de 7 cabeças e provavelmente não seja tão caro quanto as pessoas estão imaginando que vai ser, né? E assim, sempre se preocupando que o governo daqui a pouco deve criar um órgão assim para fazer a fiscalização, tá? Mesmo que... O órgão vai ser a Autoridade Nacional mesmo de Proteção de Dados. Então, ele já está regulamentado, né? Que o projeto saiu também agora esse mês. E, na verdade, dia 26 de agosto, o decreto regulamentador da Agência Nacional de Proteção de Dados, só está faltando mesmo a nomeação dos cargos para que o órgão entre em atividade. Lembrando que somente as sanções é que virão. Isso não quer dizer, nesse momento, ele pode fiscalizar, ele só não vai aplicar a multa, mas ele pode, nesse momento, de repente, orientar, né? Vir com uma orientação, você não está em conformidade com isso, se adeque, antes que eu multe, né? Porque quando em 1º de agosto eu posso para multar. Ele pode, de repente, fazer isso sim, sem contar, como eu falei, Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor, provavelmente eles vão estar atuantes enquanto a Agência Nacional não estiver atuando. E sim, lembrando que eles vão entrar com os pedidos e provavelmente depois vem na sequência uma ação judicial pedindo uma indenização por falha nessa proteção dos dados pessoais dos titulares. Wellington Jorge, ia perguntar, Wellington Jorge? Eu vou dizer o seguinte, essa lei não parece um bicho de 7 cabeças realmente, parece de 8. Né? E segundo, é o seguinte, veinho é quem conduz a reunião e não quem é conduzido, tá? Muito bem lembrado, Wellington. Muito bem. Isso aí. Deixa eu... Muito bem, mandou bem, Wellington. Essa foi muito boa. Amanhã ele vai ficar sem caneca, amanhã. Ele vai no escritório e vai ficar sem caneca. Ó, eu só vou dar um spoiler para vocês da semana que vem. Como fazer o trabalho remoto ser realmente produtivo. Como fazer o trabalho remoto ser realmente produtivo. Esperem, vai ser show de bola. Pessoal, eu preciso ir. Tchau, velhinho. Tchau. Bom descanso. Vai dormir. Vai dormir.